Vamos lá, galera. Isso aí é aula de história. Vamos falar sobre o período paleolítico, neolítico e idade dos metais, com o professor Marco Antônio, certo? Então é isso aí. Primeiro, tradicionalmente a gente faz um uso da linha do tempo e do histórico, né? Como uma métrica para encaixar os fatos históricos de modos a ficar mais fácil o entendimento de vocês, certo? Dos diversos temas que a gente estuda ao longo dos anos, ok? Então, ela serve para verificar as transformações atitudinais, né? Mudanças na sociedade humana, a sua relação com os fatos ocorridos. Normalmente, no sexto ano, nos primeiros dias de aula, nós fazemos uns paralelos do tempo geológico e tempo histórico, né? Que o geológico é o tempo do planeta. E o tempo histórico é o tempo em que os pesquisadores, nós, tentamos encaixar sobre as coisas relacionadas à história. Desculpa aí, galera. Bom, essa linha do tempo aqui, ela faz uma sublinha do tempo da linha tradicional aqui, ó, marcado aí. Esse pontinho que causa muita confusão na cabeça de vocês, que na maioria do tempo principal, o fato que demarca a transição de pré-história, que vai desde o surgimento, né, para a Idade Antiga, é a invenção da escrita, que ocorreu há 4.000 anos antes de Cristo. Porém, antes da invenção da escrita, nós, historiadores, demarcamos outras funcionalidades importantes para a humanidade. Aí é que nós entramos nesses tópicos aí da pré-história. O Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. São fases com importante acontecimento com a história da humanidade, né? Então aproveito e faço aí um parente para vocês nessa divisão da linha do tempo, de história tradicional, porque é muito debatida, pois ainda existem várias sociedades ou grupos que não possuem escrita, que são chamados de povos ágrafos, certo? Porém, hoje nós usamos diversas ferramentas para extrair conhecimento sobre essa sociedade do passado, né? E, portanto, não podemos desconsiderar a histórica desses fatos, né? E classificado como povos sem histórias. Lembrando que eles mantêm sim sua história, mas eu acho que em vez de ser escrita, ela é passada através de traduções orais, música, arte, utensílios, pinturas e entre outros, etc. Né? Vamos concluir essa introdução aí. O desenvolvimento dos grupos humanos não foi igual em todos os momentos do nosso planeta, né? Nós fazemos essa linha do tempo tradicional, entretanto que ela não seja aplicada em todos os povos, né? Então é um ponto importantíssimo para a gente estar pensando nesse nosso estudo e até mesmo cair em vestibular e entre outros, né? Apesar que não é o caso de vocês agora no momento, né? Sim. Aí eu tentei montar aqui essa linha do tempo para vocês entenderem melhor para o estudo de vocês, certo? Então essa linha do tempo aqui é mais apropriada para a gente fazer esses estudos, ok? Então vamos lá. Essa intervenção no meio aí, ó, são a introdução entre a pré-história e a Idade Antiga, certo? Essa transição da pré-história com a Idade Antiga, que nós relembramos, né, é um fato que demarca essa transição da Idade Antiga, né, e os metais passam a ser descobertos 1.000 anos antes aí, certo? Mas só que dentro dos metais que estamos falando na frente, o ferro ele vai ser descoberto na Ásia, mais ou menos em 1500 antes de Cristo, ou seja, né, se nós fôssemos essa linha tradicional de história, nós estaríamos usando ou trabalhando a idade dos metais não só no pré-histórico, mas também na idade antiga, né? Então é uma transição, certo? É complicado esse entendimento para quem está começando a entender mais esse período, essa temática. Vale a pena vocês dar uma olhada, dá uma pausazinha no vídeo, tenta entender, pesquisa em outras fontes para vocês entenderem melhor, né? É que normalmente a gente vai estar enquadrando os assuntos desses períodos, né? Que a partir dela dá para a gente ter uma noção um pouco melhor sobre qual época a gente está falando. Então vamos lá. Paleolítico é uma duração, né? Vamos falar desde o surgimento dos primeiros ancestrais, né?
Vamos cravar uma data aí a 2 a 3 milhões, né? Até mais ou menos 10 mil antes de Cristo. Então são fatos bem antigos. As características sobre o Paleolítico, né? A idade da Pedra Lascada, onde os grupos humanos eram nômades, a economia era um sistema de coletora, ou seja, né, como caça, pesca, e coletas de frutos. Eles ficavam sempre migrando em um lugar, nunca ficavam parados naquele mesmo local, certo? E tinham como característica a utilização de ferramentas rudimentares, que eram feitas de ossos, pedras e madeiras, ok? Essas pedras eram a pedra lascada, né? A partir do aperfeiçoamento desses grupos humanos, que através da caça, né, eles acabaram produzindo uma espécie de divisão, né? Com homem, divisão sexual entre homens e mulheres, né? Realmente a caça era realizada pelos homens, né, e em pequenos grupos. E vamos falar sobre as técnicas de domínio de fogo, que surgiu nesse período, né? Aí, foi um grande auxílio para o ser humano, né? Aí eles poderiam estar, né, cozinhando seus alimentos, né? E ajudava muito na defesa contra predadores e a produzir suas ferramentas, né, seus utensílios. Traziam, além de trazer uma iluminação noturna também para eles, vai proteger dos animais, né? E também possíveis, né, o surgimento das pinturas rupestres, que eram pinturas realizadas em cavernas, rochas, pedras, madeiras, entre outros. Então essas pinturas rupestres aí serviam também como manifestação artística, né? Ok? Era um sistema de comunicação também que eles usavam, né? Certo? E a partir daqui nós vamos passar para esse próximo slide, que é o período neolítico, que vai surgir aí, que teve a duração de 10.000 a 5.000 AC, antes de Cristo. É um ponto muito importante, né? A partir de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, muitos grupos humanos passaram a aperfeiçoar mais as suas ferramentas, né? Muita gente, vamos ver aí, esses utensílios melhorados aí, com referência a esse aperfeiçoamento no período neolítico, né? Junto com esse desenvolvimento das ferramentas, né, mais desenvolvidas, surgiu-se a agropecuária, né, onde foi seduzida a demanda maior da caça, de outros fatores. Tipo, os homens começam a ter a disponibilidade de alimentos sobre a carne, né, de maneira mais abundante. Junto com a pecuária surge a agricultura. Essa descoberta da agricultura trouxe uma revolução com as pessoas muito grande, né, onde tornou elas a ser sedentárias, né? Porque com a sedentarização, eles ganharam tempo para desenvolver-se de maneiras mais complexas, desenvolvendo a caça, a pesca, né? Então foi um período crucial nesse período de tempo, muito empenho das pessoas. Com a certeza maior de disponibilidade de alimento, a produção passaria mais, né? A pessoa passa a produzir mais. Então, esse desenvolvimento da agricultura passaram a ter mais cuidado com os animais, entre outros, né? Em relações sociais ganharam mais importância, né? A interferência na natureza passou a ser gradativa, de acordo com o tamanho da comunidade. Então, quanto maior a comunidade, maior a produção dos utensílios, né? Então ficou assim, vamos supor, com essa divisão, né, com o crescimento abundante, tudo, fizeram a divisão, né? Começou a surgir os especialistas, né? Um para cuidar só de animal, outro para cuidar só de artesão, né? O artesanato que era para produzir, outros grupos trabalhavam mais na caça, no plantio, na colheita, na coleta. Então surgiu-se daí a idealização de divisões de trabalho, né? Foi crucial o período neolítico para a sociedade, né? A evolução da sociedade, com essas produções de ferramentas, entre outros, né? Então, assim, foi começando a fazer as divisões de classe, né? Então, assim, foi vários fatores, né? Não vamos falar de todos, porque são muitos, né? É igual eu falei anteriormente. A curiosidade bateu, então você vai lá e pesquisa mais um pouquinho. Se você tiver o livro, ou não tiver ainda o livro, então você pode estar pesquisando pelas redes sociais, né?
esses 3 períodos, que aí você vai ter um entendimento até melhor do que a explicação do professor, né? Juntando tudo isso, passou a ser gradativa, né? De acordo com o tamanho da comunidade, suas necessidades. E por último, nós temos a idade dos metais, galera. Facilitou muito a vida. Duração a partir de 5.000 anos antes de Cristo, né? Foi onde o homem aprendeu a forjar os metais. Inclusive nós tivemos uma escala, né? Primeiro o cobre, o estanho, o bronze e por último o ferro, né? O aço. Os metais trouxeram uma precisão muito maior na produção de ferramentas e utensílios, acompanhando o desenvolvimento de uma sociedade mais complexa, mais, né, desenvolvida, né, mais. O ferro, no caso, é o último a surgir a partir de 1500, meados de 1500 a.C. Inclusive, de acordo com a produção do metal, acabamos falando aqui, o ferro ele vai ser o mais difícil de estar trabalhando, porém, o ferro ele foi usado como uma espécie de arma mais eficiente para a guerra, né? Nem tanto para a agricultura, mas com o tempo, os povos que produziram os primeiros ferros, que foram os povos asiáticos, acabaram ganhando vantagem nas disputas em territórios por melhores pastagens nessa época, nesse período. Surgindo também, né, o surgimento da escrita, voltando na linha do tempo, impôs o fim da chamada pré-histórica, né? E o surgimento da escrita foi uma inovação imensa, que a partir de então as pessoas passaram a relatar dados, fatos cotidianos, passaram a retratar tudo, né? E aí, onde passou-se a produzir uma quantidade muito maior, que poderia ser utilizado pelas gerações futuras aí, galera. É isso aí. Ok, valeu. Uma aulinha bem rápida, breve para vocês. Espero que tenha compreendido tudo, né? Então vamos lá. Até a próxima, galera. Um abraço.